Oi, Cean. Gardênia. Acho que a conexão tá atrapalhando um pouquinho a gente. Oi, Cristiane. Marcos. Obrigada pela presença. A gente tá aí, perseverando. Oi, Inga. Obrigada por estar continuando aqui com a gente. Estamos perseverando. Obrigada também, Alix, Clidemar. É um tema muito importante, mas a gente tem aí a Voltamos. Voltamos. Estou te ouvindo agora. Espero que Agora a vai gente dar certo. consiga. Espero que a gente consiga. Como nós já estamos na terceira tentativa, a gente vai já aproveitar e iniciar com um questionamento, né, Silvana, para a gente poder adentrar no tema de uma vez. A pergunta é: o que é valorização da vida? Sobre valorização à vida, Sim. Ivana, recentemente, um estudo busca valorização à vida. E eu me deparei que, na verdade, o que os autores trazem sobre valorização à vida são as práticas, são os conhecimentos, são os projetos destinados à valorização à vida e sempre interligados à prevenção ao suicídio. Então, seria buscar dar valor à vida e entrelaçando com a prevenção ao suicídio sempre. E eu até apontei no estudo que necessitam de mais estudos para se chegar em um conceito fechado, mais consistente sobre essa temática. Mas basicamente é isso. São medidas destinadas à valorização à vida, que significa, de certa forma, sempre interligado à prevenção ao suicídio. E aí a gente pensa, né, Silvana? A gente pensa em questões do tipo: eu valorizo a vida quando eu me conheço, Sim, né? É importante esse treino, essa habilidade, essa educação, essa psicoeducação com relação às nossas emoções, né? Existe inclusive uma lei que fala sobre essa educação das emoções, né, inserida, inserida nas escolas, como disciplina. sim. E essa lei ela não é aplicada em todas as instituições de ensino, principalmente quando se diz respeito à infância. E aí, quando a gente fala de valorização da vida, eu vou buscar desde esse aspecto. Porque como nós não temos uma cultura que se preocupa com a saúde mental, ainda, mesmo estando vivendo uma pandemia que nos anuncia uma epidemia de saúde mental, né? E eu tenho falado muito sobre isso e às vezes tenho ficado até rotulada por conta disso. Mas é muito sério o que a gente está vivendo, é muito sério o que a gente tem para viver. E falar sobre valorização da vida é também você buscar a questão do autoconhecimento. Né? Valorizar a vida é se conhecer, né? Mas olhar para si com um olhar mais afetuoso, né, Silvana? Ela se torna uma autopunição. E muitas vezes Continuo sem ouvir. nós É, temos esse olhar. Oi, Silvana. tô em... Pronto, é que a tua Conseguiu? imagem Tá me congelou ouvindo para mim. agora? Isso, tô te ouvindo agora. Sim, Congelou um pouquinho, né? Então, isso. esse olhar para si, esse se conhecer, se perceber, é uma das primeiras questões que eu gostaria de trazer assim, para o nosso diálogo com relação à valorização da vida.
Isso, porque quando a gente fala nessa questão de valorizar a vida, eu sempre costumo colocar nós, enquanto sujeitos, para pensarmos de que forma a gente pode ser um agente para valorizar a nossa própria vida e também a vida das outras pessoas. Porque no momento que você fala, muito pertinente sobre essa questão do autocuidado, da educação emocional, também a gente tem que levar isso para o outro, a forma também de cuidar do outro, de aceitar o outro, de não julgamento, de aceitação, que é basicamente o que a gente leva em relação a esses cuidados que a gente tem com uma pessoa que está em sofrimento psíquico. Então, essa atenção a si e a atenção às outras pessoas. Também o cuidado com as outras pessoas. Quando a gente traz essa questão, nós, profissionais da saúde mental, né, a gente tem uma grande luta de vários anos, e isso ainda vai se alongar com relação a essa questão da aceitação das diferenças. Sim. Esse ainda é um grande desafio. E quando a gente fala, por isso que eu trouxe essa temática de uma forma diferenciada, valorização da vida, falar sobre a questão da aceitação dessas diferenças, porque quando a gente vai buscar nos índices, né, de pessoas que cometeram suicídio, nós acabamos encontrando no perfil dessas pessoas o diferente. O diferente, que tem dificuldade de se aceitar, porque também vive num lugar, né, de aceitação. Eu te ouvi até a palavra lugar. Eu estou falando sobre a questão, né, desse lugar de não aceitação do outro. Quando a gente fala da questão das diferenças, de aceitar as diferenças, a gente vai buscar nos estudos, né, e a gente acaba percebendo no perfil de pessoas que cometem suicídio, né, a gente acaba percebendo que esses indivíduos, eles são da diferença como um todo, né, esse treinar a aceitar o diferente é um dos aspectos de valorização da vida que a gente tem que colocar nos nossos discursos, bastante importante para que nós possamos, enfim, aí estar promovendo saúde mental. Com certeza, essa questão da aceitação ao diferente, né, a intolerância, causa diversos conflitos, diversos problemas e muito adoecimento psíquico. Mas é muito importante, Ivana, a gente frisar que a questão do fenômeno do suicídio, ele é muito complexo. Ele tem diversas teorias que tentam explicar, fala-se de questão genética, de questão biológica, transgeracional. E, geralmente, quando um suicídio ocorre, especula-se por uma causa. Mas o que se sabe é que essa aparente causa na verdade, só a ponta do iceberg. Ela foi só, digamos que, um estressor maior, que levou a todo um contexto que é bem maior e bem mais complexo. E eu até acho muito importante trazer isso, porque até muitas vezes tem pessoas que deixam cartas dizendo algum motivo, mas eu coloco a gente para pensar que não é só aquilo. Existem muitas outras coisas nesse fenômeno que aquela pessoa naquele momento ela consegue visualizar aquilo, mas a gente tem que ver que está num momento de adoecimento, que está num momento de sofrimento psíquico e precisando de ajuda. O que eu quero dizer é que talvez o que a gente aponta como possíveis motivos, se a pessoa estivesse bem e não estivesse adoecida, ela poderia não cometer esse ato. Então, e eu acho muito importante a gente falar sobre isso por conta de julgamentos. A gente às vezes escuta familiar, as pessoas apontarem para familiares, foi porque houve uma discussão com A ou B. E pedir, gente, não faça isso. O fenômeno do suicídio é algo muito complexo, que às vezes tem início em tempos bem anteriores ao acontecido.
E uma família enlutada ou as pessoas impactadas, né, pelo suicídio, que hoje em dia se falam, tem teóricos que falam de mais de 100 pessoas impactadas com o suicídio. Então, essas pessoas já têm muito sofrimento, elas já têm muita culpa É para muita coisa. trabalhar. É Então, muita coisa, né, Silvana? o que menos precisa, isso, o que menos precisa é de mais gente apontando causas e fazendo julgamentos sobre o que aconteceu, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito delicado tudo isso. É por isso, Silvana, que a gente fala de valorizar a vida, mas a valorizar a vida desde o início dela. Porque o suicídio, ele é esse fenômeno que a gente coloca e ele é decorrente de uma história de vida. Sim, Ele é decorrente de uma história de vida. E quando a gente fala sobre a questão de aceitar a diferença, a gente está falando de uma história de um indivíduo que muitas vezes já se sim, sentiu diferente desde o início da sua existência, né? E é por isso que é importante também compreendermos, né, que nós todos estamos envolvidos nesse processo. Né? Nós todos isso. estamos envolvidos nesse processo da vida do outro, da nossa vida e da vida do outro. Né? Quando a gente, essa questão que você traz, nós, enquanto profissionais da saúde mental, sabemos que aquele momento que o indivíduo está vivendo, o momento que ele tem o pensamento suicida dele, ele está limitado cognitivamente. Né? Os sofrimentos ao longo de uma vida, uma história de vida somada a uma herança genética, né? Somada a um comportamento aprendido, muitas vezes um caso na família, né? São várias questões complexas, interligadas com relação ao suicídio e aquele momento, né, limita a capacidade do indivíduo perceber saídas, né, para aquele grande sofrimento que ele está vivendo. Então, quando a gente traz aqui a importância de valorizar a vida do outro, desde o princípio dela, é uma forma diferente de abordar, é uma forma mais amena de abordar e mais preventiva de abordar. Né, Silvana? Quando a gente fala, por exemplo, ó, um outro aspecto aqui sobre a valorização da vida. Sofrimento não se mede. Né? Quando a Sim, gente traz esse aspecto do sofrimento não se mede, porque nós sabemos, né, Silvana, que o ser humano, quando ele se encontra com outro ser humano, ele se aproxima, né, como um bando, né, e ele se identifica, né, pelo que o outro está colocando. Mas ele também compete o sofrimento. Quando ele vê o outro falando de sofrimento, logo ele mostra um sofrimento que para ele julga ser maior. E, na verdade, o sofrimento, a gente precisa avaliar o sofrimento e entender a importância de valorizar a vida do indivíduo, desde a criança até o idoso, porque a gente encontra muito. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro: adultos, né, julgando o sofrimento da criança, como se a criança não tivesse capacidade de sofrer. E para ela, aquele momento é de imenso sofrimento. Né? sim. O adulto, ele tem uma visão limitada de que sofrimento é só o dele, porque ele que trabalha, ele tem várias atribuições, ele já passou por várias coisas, e aquela criança não sofre. Valorizar a vida é compreender que sofrimento não se mede e que sofrimento existe em todas as fases, em todas as faixas etárias. Essa questão de sofrimento e medir sofrimento é uma questão realmente de empatia, tentar se colocar no lugar do outro. Então, a dor mais importante é a dor que aquela pessoa está sentindo, é aquela dor para ela. Então, a gente escuta muito quando as pessoas que estão em sofrimento psíquico e grande sofrimento vão falar sobre isso, são taxadas, mas isso aí é besteira, isso é coisa banal, vai sair, se divertir, vai procurar o que fazer, vai lavar uma louça, mas não adianta, o sofrimento está lá, não é falta do que fazer. Não é frescura, não é uma coisa banal, que é um sofrimento existencial, difícil, que precisa ser acolhido, que precisa ser escutado e que muitas vezes precisa realmente de um profissional da área da saúde para estar cuidando. E que sim, tem como se resolver isso, porque todas as dificuldades que nós passamos enquanto seres humanos, elas são passageiras, tudo passa. Os momentos bons passam e os momentos ruins eles também passam, né?
Schneidman, que ele é considerado o pai da suicidologia moderna, ele diz que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Então, com isso, ele nos leva a pensar que é um momento, é uma dificuldade momentânea, é um sofrimento momentâneo que pode ser, sim, ressignificado, elaborado e resolvido para que essa pessoa possa viver. E nós temos que acolher e respeitar, né? Não medir a dor, não existe a dor maior que a outra, é a minha dor e a sua dor. Não medir essa dor e buscar formas de aceitar e acolher quem está em sofrimento. É por isso que a gente fala, quando a gente fala de valorização da vida, a gente fala da possibilidade de compreender que quando a gente encontra o sofrimento no indivíduo, né, a gente pode trabalhar um novo sonho, um novo projeto, uma nova presença. Porque muitas vezes esse sofrimento que possa vir a ser momentâneo, ele muitas vezes é causado pela falta da presença de alguém. Né? E quando a gente percebe as possibilidades, né, de novas presenças na nossa vida, né, de ocupar esse espaço com novas presenças, né, com novas atividades, com novas tarefas, né, é importante, né, para compreender, para entender essa perspectiva que existe, mas que aquele indivíduo naquele momento tem dificuldade de perceber. É por isso que a gente tem feito todo esse trabalho, né, Silvana? E é um trabalho que traz, inclusive, uma outra questão muito perguntada, né, muito apontada sobre falar sobre a valorização da vida e prevenção ao suicídio. Pode aumentar os números de casos? Assim, Ivana, existem muitos mitos e tabus em relação a falar sobre. O que a gente acredita? Não é falar sobre que causa suicídios, e sim a forma como se fala. Fala-se em suicídio como uma forma de contágio devido ao fato que em 1744, Goethe, um grande escritor, ele fez um romance, onde esse romance tinha um ator principal que era chamado Werther. E o Werther, ele cometia suicídio. Depois disso, nessa mesma época, várias pessoas começaram a cometer suicídio. Então, daí veio-se essa ideia de que existe a forma de comunicação pode levar, né, ao ato suicida. Mas, de outra forma, essa comunicação, se feita da forma correta, ela pode, ou seja, prevenir, que é o nosso objetivo agora, é informar a fim de tentar diminuir essas taxas. De que forma? A gente pode dar dicas de sinais de alerta. Então, sinais de alerta que pode indicar que uma pessoa ela está pensando em suicídio. Então, daí você pode identificar e pode procurar ajudar aquela pessoa. E também tem diversas coisas que não se deve fazer, tipo, você recebeu imagens ou vídeos de pessoas que cometeram suicídio, não divulgue de forma alguma, né? Não divulgue essas imagens, não passe essas imagens para frente. Não tente dar explicações simplistas para o que aconteceu. Não tente procurar culpados, fazer julgamentos. Não tente chamar aquela pessoa ou de corajosa ou de uma pessoa sem coragem por cometer aquele ato. Então tem diversas, inclusive no Instagram do Café com a Morte, a gente colocou umas postagens com várias dicas do que não fazer diante de um suicídio, diante do que não divulgar, né? De como levar essa informação. Porque, na verdade, vai depender disso, de como essa informação é levada para as outras pessoas. E aqui, nosso grande objetivo é trazer informação para poder prevenir de forma adequada, cuidadosa. Assim, Silvana, a pesquisa que você teve contato, você poderia nos falar um pouquinho sobre ela? Sabe, a pesquisa que a gente conversou um pouquinho, né, sobre o ano passado, como foi os índices de suicídio no mês de setembro?
Inclusive, Ivana, uma questão que a gente vem falando um pouco sobre esses dados, são bem altos e vem aumentando com o tempo. Quando a gente está falando sobre prevenção, a gente deixar um pouco de lado a questão de números e aí começar a falar mais sobre formas de acolhimento, formas de cuidado, indicação de levar essas pessoas em sofrimento a um profissional da área da saúde, né? Inclusive, eu mesmo já cheguei, por exemplo, em clínicas aqui em Teresina e eu vi que as pessoas tinham uma grande, não clínicas de psicologia, né? Mas que a pessoa queria ajudar, Setembro Amarelo e várias coisas amarelas e vários dados, tantas pessoas se morrem a cada ano. Então, assim, isso, de certa forma, hoje em dia vem sendo um pouco de que não ajuda muito, né? A gente está colocando os dados, trazendo tantos dados, porque, enfim, são dados bem altos, né? O que mostra que tem muita gente precisando de cuidado e de ajuda, E o, e o, infelizmente. e o mais preocupante, Silvana, que me fez também estar colocando essas lives para elas não. Né, eu não sei até quando eu vou conseguir fazer lives semanais, mas por enquanto está dando certo. Né? E assim, a minha preocupação é exatamente por saber, né, que nós já tínhamos uma conta alta com relação à nossa saúde emocional para pagar, né? Nós já tínhamos isso antes e a pandemia veio nos cobrando ela agora, né? Então, está trazendo a temática de valorização da vida de uma forma diferente, né? Sem estar focando tanto como você coloca nesses números, ele é realmente muito importante, porque a população precisa saber que quando a gente trata da temática de uma forma equivocada, né, isso pode provocar um estímulo inadequado naquele indivíduo, né, que só está esperando ali aquele momento. Então, assim, é preciso ter muito cuidado com relação ao uso das redes sociais, é preciso ter muito Sim, cuidado com relação às nossas crianças e adolescentes que ficam com seus celulares uma boa parte do tempo ou a maior parte do tempo sozinhos, né, tendo acesso a conteúdos diversos e estando, inclusive, Silvana, gostaria de compartilhar um sim. pouco de experiência profissional no sentido de que quando chega o mês de setembro, de vez em quando eu recebo alguma paciente, né, que vai lá, faz alguma pesquisa e acaba encontrando um material inadequado para o sofrimento que ela está vivendo naquele momento. Então, assim, o espaço virtual, ele tem de tudo. E tem muitas pessoas que elas não conseguem fazer esse discernimento, né? Esse discernimento do que é adequado para mim e o que não é adequado para mim. Pelo contrário, existem inclusive alguns aplicativos que incentivam os pensamentos negativos sobre si mesmo, sobre a vida. Né? Então, valorizar a vida é também organizar o nosso tempo para cuidar, né, das redes sociais, dos nossos filhos, das nossas crianças, e até mesmo dos adultos. Quando eu falo de casos assim, eu estou falando de adultos, eu não estou falando só de criança e adolescente. Eu estou falando de Mesmo porque, adultos. né, a gente está na época da cultura da imagem, né? Tudo é imagem. E Instagram, são as redes sociais, tanto que foi feita uma pesquisa que o Instagram ele foi considerado a rede social mais nociva, por conta que as pessoas só manifestam a felicidade. Então, tem pessoas que gostam de postar muitas coisas. Ele posta um casamento lindo, mas não posta a separação. As pessoas postam a gravidez, mas não postam quando perdem o bebê, né? Inclusive tem gente que diz, nossa, eu fui muito inconveniente, porque... Então, a gente se pergunta por quê, já que eu gosto... Tem pessoas que não gostam de se mostrar nas redes sociais, mas já que eu gosto de me mostrar, por que que eu só mostro o que é bom? E acaba que as outras pessoas vão vendo e acreditando que aquela vida é perfeita, que aquela pessoa é perfeita, que é tudo lindo, onde está por trás de vários filtros, e acaba ficando em sofrimento, sentindo que não é igual com ela, sentindo que com ela é diferente, né?
Então, é muito importante essa questão das redes sociais, porque elas podem realmente ser muito bem usadas para o bem e para o mal, como a gente falou agora do Instagram, que foi considerado uma rede das mais nocivas, e hoje está sendo um grande veículo, como a prova é a nossa live agora, um grande veículo de comunicação também, de saber e de coisas importantes para a saúde mental e a saúde como um todo, né, dos indivíduos. Então, a questão da rede social precisa se saber como usar, e sim, os pais têm que estar orientando seus filhos na forma correta, e não só dizer, limitar horários. Então, se eu limito o horário que o meu filho está na internet, eu fico com ele naquele horário. É trocar, não é só, eu vejo muito caso, as pessoas, não, eu vou, tira, sai da TV, sai do celular e vai para o seu celular. Então, hoje em dia, a gente tem que dar carinho, a gente tem que cuidar, a gente tem que estar presente. Isso é muito importante. E ter muito cuidado com o que os nossos filhos veem e com o que a gente também vê. Porque muitas vezes nós, como adultos, a gente tem a falsa crença que sabe identificar o que é bom e o que é ruim para a gente. Muitas vezes essas coisas estão trazendo também adoecimento para a gente, sofrimento, e a gente não está se dando conta disso. Com certeza, Silvana. E é importante a gente salientar um dado de que a ansiedade realmente, né, uma, uma emoção sentida cada vez mais pelo indivíduo, faz com que ele pense que ele vai se distrair na rede social, né, e ele sai mais ansioso do que o que ele entrou. É E, importante a gente salientar isso. E também, Ivana, trazendo um pouco para o nosso tema, né, de valorização à vida, de sofrimento psico, eu acho muito importante falar sobre o indivíduo, sobre todas as questões de sofrimento, de emoção. Então, a gente tem que aceitar essas emoções, esse sofrimento. Como diz a Karina Fukumitsu, eu gosto muito de citar ela diz que o sofrimento faz parte do kit de ser humano, né? Uhum. Então, nós, enquanto seres humanos, a gente sofre mesmo. A gente sofre, a gente chora. Então, se tem vontade de chorar, chora. E você que está do lado, escuta, acolhe. Então, se você Acolhe. sente medo, sente raiva, sente culpa, isso também faz parte do kit dos seres humanos. O que a gente precisa fazer é expressar, aceitar e dar um direcionamento para isso. E às vezes, se está te afetando muito, procurar ajuda até profissional. Um exemplo do medo. O medo, ele nos ajuda a evitar diversos perigos. Então, ele vem desde a época das cavernas, era pelo medo que a gente não se arriscava em determinados perigos e que fugia deles. Então, o medo, ele é também conservador da nossa existência. O que acontece é quando esses sentimentos, eles ficam muito intensos e nos limitam. E daí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa cuidar. Mas a gente precisa aceitar que eles existem em nós, isso não nos faz pior ou melhor do que ninguém. E que o sofrimento também, ele pode ser sim, via para um grande crescimento, para ressignificação, para grandes elaborações. Então, a partir de um sofrimento, eu posso sim ter muitos ganhos também, ressignificar muita coisa na vida e ter muito aprendizado, né? Então, é muito importante para quem sofre, para quem está sentindo isso. Então, gente, a gente sofre mesmo, isso faz parte do kit de ser humano, como diz a Karina. O que a gente precisa é cuidar disso. Acolher isso e compreender que a vida, né, é feita de alegrias e tristezas, né? Sim. É feita de conquistas e frustrações, né? E aprender a frustração, Silvana, nós que trabalhamos na área de saúde mental sabemos que é, é uma emoção difícil, né? Uma situação difícil de ser aceitada. A frustração, estou frustrado, não aconteceu do jeito que eu queria, né? Eu Sim. não, isso não foi, né, como eu planejei. E a frustração, aceitar a frustração, de fato, nós precisamos desse treinamento desde a nossa infância. Ele é importante. A imagem parou aqui para mim agora.
Eu não estou te ouvindo e a tua imagem tá. Não estou te vendo. Estão me ouvindo direitinho? Ivana, eu não estou te ouvindo e nem. Agora a imagem parou, mas eu continuo sem te ouvir. Não estou ouvindo.